52 gols pela seleção holandesa, o que torna o Memphis o maior artilheiro da história da seleção holandesa, que é um feito histórico, considerando os grandes craques que já passaram por lá, Cruyff, Kluivert, a própria Van Persie, que era o artilheiro antes, Van Basten, e você vê todos esses nomes e vê que o Memphis, que é um cara que atualmente joga no Brasil, sendo o maior artilheiro da história da Holanda, é um privilégio ter ele aqui, com certeza um grande jogador. E vamos falar um pouco dos gols ali que transformaram ele nesse maior artilheiro. Mas antes, se você curtiu o vídeo, lembre-se de se inscrever, me ajuda muito se você se inscrever, comentar aqui, reagir, o que vocês quiserem, ativa o sininho, curtir o vídeo, por favor, que ajuda bastante. Então vamos começar contextualizando, né? O Memphis estava empatado com o Van Persie como o maior artilheiro, e ele foi nessa partida com a Lituânia podendo se isolar como maior artilheiro, deixar ele sozinho lá na frente e tal, jogando contra uma seleção que é muito mais fraca. A Lituânia, acho que ela no grupo tinha empatado 2 jogos contra Malta, que também é um país com pouca expressão no futebol e aí aumentava essa expectativa. Pô, o Memphis, será que vai marcar? Ele chegou a empatar acho que é com o Schneider em assistências também, né, no recorde desse século. Enfim, chamando bastante atenção nos recordes que ele estava batendo. Agora ele tinha essa chance de explodir contra a Lituânia, ser o artilheiro isolado da seleção, e ele conseguiu. E agora vamos um pouco conversar sobre os gols, porque inclusive me lembrou um gol que ele fez aqui do Brasil, que eu salvei para mostrar no final do vídeo contra o Palmeiras, hein? Eu vou te mostrar uns detalhes que é a mesma coisa. E lembrando que por direitos autorais, às vezes eu vou dar um zoom na imagem, tiro o zoom, e aí a gente vai trabalhando assim, porque tem direitos autorais para mostrar esses vídeos. Já começando numa jogada que a gente já vê claramente aqui parado, eu nem ilustrei aqui essa parte, que a Lituânia jogando um 5-4-1, bem defensivo, né? Claro, quando você pega uma seleção que nem a Holanda. Só que ela tem algumas questões que, especialmente esse espaço aqui entre linhas, que quando o time abaixa dentro da área, vai surgir um espaço que eu vou mostrar, então eu vou deixar o vídeo rolando, que a gente vai ver claramente quando, ó, bola no corredor lateral aqui com o Gakpo vai puxando para um contra um, e quando ele faz isso para atrair os marcadores, olha o espaço que vai gerar da entrada da área ali, no meio da área, os jogadores da Lituânia vão estar posicionados na entrada da área, formando, era uma linha de 4, né? O extremo saltou lá para pressionar o Gakpo e sobrou 3 meio-campistas. Só que eles não entram dentro da área. E os zagueiros eles estão sendo afundados pelo Memphis, especialmente fazendo esse movimento de atacar a área. Só que o que acontece? O Memphis é inteligente. Ó, vou deixar rolar e a gente volta para ver esse espaço de novo. O Memphis faz o que a gente chama do gato, né? Faz o desmarque assim, ele muda de direção, afunda os zagueiros e acaba utilizando esse espaço que tinha sido gerado. Então os zagueiros vão afundar muito na pequena área. Inclusive, uma dica aqui, ó, muitos treinadores eles pensam dessa maneira, que utilizar a pequena área, tipo assim, ó, você vai afundar, mas você vai afundar até a pequena área. Não entra dentro da pequena área. A pequena área é dentro do goleiro, você vai afundar até ali, parou ali. Se tivesse parado ali, não teria saído esse gol. Vocês podem perceber isso aí. Vou soltar de novo aqui pra gente ver, ó. Se eles param aqui, ó, não tinha saído o gol, porque eles estariam bem próximos do Memphis. Mesmo ele teria que fazer um desmarque bem mais fundo, o passe teria que ser bem mais para trás. Aí já seria outro problema, aí já não é mais problema deles. Mas poderia acontecer isso, ó. O Memphis afundou os zagueiros e faz o gato, vem aqui para trás, ainda consegue ajustar bem o corpo para marcar o gol, colocando ele como artilheiro isolado já de cara. Só que essa partida foi, né? Passou por alguns perrengues a partida da Holanda ali, abriu 2-0 e tomou 2-2. E a primeira coisa que eu queria destacar é essa situação dele fazer esse gato, esse desmarque dentro da área, que é uma coisa que na Holanda é diferente do Corinthians, quando ele atua com outros atacantes, geralmente, né? Geralmente com o Yuri, ou às vezes o Yuri estava machucado, enfim. Na Holanda ele atua sozinho, é um sistema 4-3-3 na prática, na teoria, na prática tem bastante movimentação. Ele como essa espécie de falso 9, que ele pode tanto baixar para ajudar, para fazer o apoio, tanto quando tá dentro da área para fazer o gol que nem a gente anda vendo. E aí, esse espaço, o Memphis ele já tinha percebido durante a partida que vai surgir de novo. Olha, presta atenção como nessa outra situação, agora de novo pelo corredor lateral, agora pela direita, antes estava ali pela esquerda. Para realizar o cruzamento, o Memphis já percebe, olha, inclusive a ponta aqui, ó, que ele queria, acho que essa bola no chão, porque vai gerar esse mesmo espaço ali. Você pode perceber que, de novo, situação 5 atrás, os 4, tem um voltando ali, e aí a bola entra, cruza a bola na área, o Memphis consegue esse cabeceio, um gesto técnico bonito ali para fazer o gol. E eu tenho uma sensação, eu já tinha percebido isso, que eu queria que vocês comentassem para eu soubesse se tem a sensação. Eu sinto que o Memphis ele vai no tempo exato ali um pouquinho, às vezes talvez ele perca um pouquinho do tempo, porque ele começa a cabecear quando ele tá caindo. Eu não sei se só eu que percebi isso ou não, mas eu tenho essa sensação de que o Memphis, o tempo de bola dele é tipo quase perfeito. Eu sinto que ele tá começando a cair, ele faz o cabeceio, eu não sei, eu diria que é um bom tempo, tá? Tipo, praticamente perfeito.
mas que eu tenho a sensação que ele começa a cair e ele faz o cabeceio. Talvez se ele pular um pouquinho depois, enfim. Detalhes minúsculos aí que eu percebo, que eu queria saber se mais alguém percebeu também. Que quando ele realiza esse salto, ó, eu vou deixar de novo ali pra vocês verem, ó, percebi o espaço não veio no chão, não veio no espaço que ele queria, mas enfim. Nessa aqui não foi nenhum desmarque, o zagueiro tava longe, e o Memphis consegue, ó, um cabeceio bem... Começa a cair, cabeceio. Será que esse é o ponto ideal? Talvez, não sei, mas ele acaba marcando gols dessa maneira. E, inclusive, isso foi uma coisa que aconteceu no jogo aqui no Brasil contra o Palmeiras. Essas duas características a gente vai ver presente, esse dele do tempo de bola e do desmarque, a gente viu presente na partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, que o Memphis vai fazer o desmarque, esse gato, né, finge que vai para um lado, vai para o outro, o que o Gomes acaba sendo atraído nisso. Ó, o Gomes está indo para a espetrar da área, passando pela marca do pênalti, o Memphis muda de direção. Essa mudança de direção faz com que ele fique livre, cabeceie e acaba marcando o gol. E de novo, eu tenho uma leve sensação de que ele pulou, começa a cair não sei, por questões de segundos eu percebo ali. E eu queria saber se mais alguém já percebeu isso, assim, porque eu andei percebendo, falando, caraca, será que isso tá rolando mesmo? Inclusive, eu nem falei, né, tô com a camiseta da retrô aqui da Holanda em homenagem a ele. Mas não tem nada a ver ele, essa camiseta já ganhei faz tempo. E o Memphis é isso, assim, se tornou um artilheiro, a gente vê grandes nomes que tinham antes dele, ele conseguiu superar todos eles, então é uma marca realmente muito expressiva, assim, por uma seleção que, por mais que nunca tenha ganho Copa do Mundo, a gente sabe que é uma seleção, uma máquina de seleção, né, que não classificou para outras Copas recentemente, também isso é uma questão, para a última Copa sim, né, mas para outra anterior, e que a gente fica nessa situação, como que eles vão vir para a Copa, essa próxima Copa ano que vem? Vão classificar? Eu imagino que sim, né, pegaram esse grupo acessível, que estão ganhando jogos, estão fazendo resultado, acabaram empatando com a Polônia ali, mas enfim, estão na frente, estão indo bem, deve classificar com, imagino que sem problemas. Eu tenho uma história assim com o Memphis que eu nem sabia. Na época de 2014 eu cheguei aí num jogo da Copa, que foi a Austrália contra a Holanda. E aí nessa que soltaram, que ele foi maior artilheiro, postaram uma lista de todos os gols que ele fez. Eu descobri que o primeiro gol dele foi contra a Austrália aqui no Brasil. Pela seleção, eu já tinha visto que ele tinha marcado. Ele já tinha jogado na Arena do Corinthians, acho que ele já tinha marcado lá, que o pessoal, quando ele foi contratado, tinha falado isso. E agora eu descobri que ele marcou gol na Austrália no jogo que eu tava, mas pô, nem fazia ideia. Eu só lembrava do show do Robin, que jogou bem essa partida. O Tim Cahill fez um golaço nessa partida. Por mim, na minha concepção, tinha sido o gol da Copa, mas aí depois teve o gol do Rames, né? E é uma questão que, pô, eu achei mó legal. Eu tenho, de certa forma, uma participação ali, que eu estava no estádio nesse dia. E acabei vendo o primeiro gol dele pela seleção, o primeiro gol que de lá para cá simplesmente tornou o artilheiro isolado, e eu achei muito bacana saber disso. E aí quando eu fui ver os gols ali, eu até tava vendo a partida da Holanda, na verdade. Eu parei, acho que eu não vi os outros. A partir tava 2-0, eu larguei, né? Eu falei, vou fazer outra coisa. Aí eu descobri que empatou tudo. Caraca, eu vi que depois que ele marcou o terceiro. E bacana, assim, foi ver as estatísticas do gol, como foram os gols, né, analisar aqui taticamente os aspectos do gol. E eu vi que também tinha essa relação com esse gol que ele fez contra o Palmeiras, tipo, esses desmarques dentro da área. E uma coisa que às vezes, como eu falei, ele estava na seleção da Holanda, ele joga mais livre, ele joga mais dentro da área, joga mais fora, ele tem essa total liberdade ali. E no Corinthians, às vezes, ele tá mais fora, porque o Yuri só tá dentro, ele participa ali para armação junto com o Garro, enfim. É uma coisa que também esse ano a gente tá querendo ver mais, assim, a nós amantes de futebol, que, pô, ano passado o Corinthians com Garro, Yuri e Memphis, os três ali, pô, era um espetáculo ver os três juntos. E esse ano acho que a gente teve, sei lá, 9 vezes no ano inteiro, pô. Que aí cada um se machuca uma hora e não deixa a gente ver, mas enfim. Agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, os três são recuperados. Na teoria, os três podem jogar junto. E é isso, assim. Vamos ver como que o Memphis vai continuar no Corinthians, né? Agora tem essa reta final do ano, Copa do Brasil também, que eles estão no mata-mata, Brasileirão. Como que o Memphis vai exportar na seleção, né? Aparentemente bem, ele aproveita muito bem esses jogos contra seleções inferiores, né? Tecnicamente. Consegue resultado nessas. Ele chegou a jogar também bem contra a Espanha, na Liga das Nações. Ele tem um bom desempenho na seleção e aí é ver como que esse desempenho às vezes vem pro clube, né? Se ele vem animado de lá, vem empolgado, enfim. Vamos continuar vendo o Memphis. Eu acho que é um privilégio mesmo ter um cara que é o maior artilheiro da seleção holandesa. Não que a gente precise dessa aprovação de um cara desse que vem de fora, de aqui, não, mas muito legal saber que tem um cara de uma seleção grande e tal,
Pô, a gente poderia pegar Sul-Americano, assim, a gente teve o Guerreiro, que acho que é um dos, jogando no Corinthians, que é um do artilheiro do Peru também. Pô, um privilégio ter um cara desse aqui, seleção sul-americana. E é isso, vamos continuar vendo o que ele faz. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve, que vai ajudar muito o canal. Tamo junto.